Professor Gilberto falando com mais uma aula do nosso curso de TBJ, e hoje a gente vai se aprofundar mais um pouquinho no funcionamento do dispositivo, falando um pouquinho hoje sobre as regiões de operação desse cara, fazendo uma analogiazinha básica, só para a gente entender como é que ele funciona e se aprofundar um pouco mais nisso, tá? Então, basicamente, o TBJ ele tem 3 regiões de operação, tal como o MOSFET. A primeira é a de corte, que fazendo uma analogiazinha aqui com uma torneira, por exemplo, a gente tem uma torneira aqui, tá? Quando a válvula está fechada, não vai ter fluxo de água desse ponto para esse, tá? Fazendo uma analogiazinha com o TBJ, eu tenho o seguinte, eu tenho que a válvula é a minha base, que permite a circulação de corrente entre os terminais de coletor e emissor. Então, quando a minha válvula está fechada, significa dizer que para o meu TBJ, eu estou colocando uma corrente na base igual a 0. Tá? E aí o que vai acontecer? O meu dispositivo ele vai se comportar como uma chave do tipo aberta. Tá? Como o meu dispositivo tem 3 terminais, esse aqui é o meu TBJ, eu estou desenhando ele aqui com 3 terminais, ó, e aí no caso da região de corte, o meu dispositivo ele vai estar se comportando como uma chave do tipo aberta. Tá legal? A outra região de operação que a gente tem é a região de saturação. Tá? Fazendo analogia com a torneira, eu estou dizendo que a torneira está completamente aberta, tá? A válvula da torneira está completamente aberta e por ela passa o seu máximo fluxo de água. E aí o que é que acontece? Significa dizer que no meu transistor, no meu TBJ, eu estou colocando uma corrente na base que seja suficiente para passar a máxima corrente pelo coletor. Tá legal? Ou entre coletor e emissor. Isso significa dizer que eu estou trabalhando com a chave do tipo fechada. E aí, significa dizer que eu estou basicamente conectando o coletor ao emissor, e aí eu vou ter o máximo fluxo de corrente passando por esses 2 terminais, e a minha base vai estar permitindo que circule essa corrente aqui por esses 2 terminais. E aí o que é que acontece? Como esses 2 terminais estão conectados, a tensão VCE, aqui, ó, ela vai ser igual a quanto? A 0. Só que isso é do ponto de vista ideal, tá? Na realidade, isso não acontece. Eu tenho uma tensãozinha entre esses 2 terminais na saturação, que nas próximas aulas a gente vai ver quanto é, tá? Mas por hora, por analogia, só quero que você saiba que por aqui vai passar a máxima corrente que o coletor pode coletar do emissor, tá legal? E essa tensãozinha aqui, por estar conectado, por representar uma chave fechada, isso aqui vai ser igual a 0, tá legal? A terceira região de operação que a gente tem é a região ativa, tá? Que também é uma das regiões que a gente vai estar aprendendo aqui no nosso curso, e aí é onde você tem o controle, fazendo a analogia com a torneira, é onde você tem o controle da válvula, tá? E aí você vai ter o controle desse fluxo de água que está passando por aqui, tá? Do ponto de vista do TBJ, tá? Você vai estar colocando uma corrente na base, que é o que permite a circulação de corrente entre esses outros 2 terminais, tá? E aí você vai estar basicamente variando uma resistência entre coletor e emissor, porque você vai estar controlando o valor dessa corrente que está circulando entre esses 2 terminais. E aí, o nome transistor vem justamente disso aqui, ó, da soma dessas 2 palavras, que é transfer mais resistor, que é resistor de transferência, que é justamente essa representação que a gente está utilizando aqui. E aí você teria esse controle na região ativa de circular esses outros 2 terminais aqui, que é o coletor e o emissor, justamente tendo essa representaçãozinha aqui de uma resistência, né, para a gente saber quanto de circulação de corrente vai passar por esses outros 2 terminais. E a gente vai estar se aprofundando nisso nas nossas próximas aulas, tá? Mas por hora é só para você saber essa analogiazinha, de modo que a gente tenha a ideia de como é o funcionamento desse cara. Tá legal? Então, os conceitos de hoje eram esses, né? As 3 regiões de operação, região de corte, saturação e região ativa. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta e acredita que vai se beneficiar com esse conteúdo, porque a gente está fazendo isso justamente para te ajudar na sua jornada acadêmica aí, para você que está aprendendo mais sobre dispositivos eletrônicos. Tá legal? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!